Quando o seu professor te exige o uniforme no balé, é frescura? Do jeito que eu tô aqui agora, será que eu tô pronta mesmo para uma aula de balé? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, já deixa aqui nos comentários se vocês estão vendo alguma coisa em mim de errado para fazer aula de balé, no meu uniforme, na roupa que eu tô. Oi gente, aqui é a Ju, do Tutu da Ju, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância do uso do uniforme nas aulas de balé. Vamos falar se tudo aqui que eu tô usando tá certo, tá errado, por que a gente usa o uniforme, porque não, gente, usar o uniforme não é frescura do seu professor de balé, tudo tem um porquê, não é só pra gente se sentir bonita, cada coisa tem a sua função. E é isso aqui que vamos explicar aqui hoje. Então, vamos começar. Coque. Por que a gente usa o coque? Mais uma vez, não é só pra ter cara de bailarina, não é só pra ficar bonita. É claro que deixa a gente mais alongada, mais bonita assim, mas essa não é a única função do coque. Imagina se a gente dançasse balé de cabelo solto ou de rabo de cavalo. O que ia acontecer? Na primeira pirueta, provavelmente nosso cabelo ia ficar todo bagunçado, a gente ia ter que perder atenção demais em prender o cabelo toda hora, tá? O cabelo caindo, ajeitando. Isso não é bom. Então o coque é pra isso, pra gente não ter que ter outras distrações, não ter que dar a nossa atenção a outras coisas que não a executar os passos da maneira correta. E além disso, ele permite que o professor veja essa área toda do nosso pescoço. Então ele consegue ver se a gente tá numa postura adequada, se a gente tá com o queixo para baixo, com o pescoço caído, esse tipo de coisa, com o queixo para cima demais. Então o coque facilita isso. E além do que eu falei de a gente não ter que ficar se preocupando com outras coisas, com o cabelo solto, com o cabelo que cai toda hora. Então o coque, não importa com qual que você use, que você decida usar no seu dia a dia, nas suas aulas de balé, mas o que importa é que ele esteja sempre muito bem preso. Então, capricha na escova, capricha no pente, se for o que você usa, principalmente enche esse cabelo de grampo, porque em hipótese alguma o seu cabelo pode soltar na sua aula de balé. E eu lembro a vocês que aqui no canal tem uma playlist com vários coques para vocês fazerem, desde os mais simples aos mais complicados, para aula, para apresentação, para tudo. E se vocês quiserem mais coques, já deixa aqui nos comentários para eu fazer algum tipo de coque que vocês queiram, tá bom? E, como eu tava falando, tanto faz o coque para sua aula de balé, desde que ele esteja bem preso. Agora, para apresentação, como a ideia de um grupo de balé é que ele esteja o mais uniforme possível, tenha um combinado, né, pro seu personagem, digamos assim. Toda vez que a gente vai dançar, a gente meio que interpreta um personagem, né? A gente, além de bailarina, a gente tem que saber interpretar. Então, o seu professor ou a turma escolhe um coque que seja adequado para aquela coreografia. Então, uma vez que vocês decidiram, todo mundo tem que usar o mesmo coque. E vamos falar agora sobre essas coisas todas que eu tô usando. Acessórios, brincos, colares, pulseiras. E aí, usar ou não usar? Usar essas coisas, essas escolhas, acredito que vai do bom senso da bailarina. Eu não uso nada disso aqui. Eu não faço aula de balé com nada disso, gente. Nada. Assim, eu já estou mais adequada para uma aula de balé. E por que eu tô falando de bom senso e que eu não uso nada disso? Por quê? Mais uma vez, distrações desnecessárias que demandariam atenção além do passo. O que eu acho que vocês devem pensar antes de colocar qualquer acessório, mesmo que seja um brinco, qualquer acessório que você for usar, pensa o seguinte: vai me atrapalhar? Ou se não vai me atrapalhar, pode me machucar ou pode machucar alguma colega durante o passo? Imagina que eu tô com um brinco grande. Se por um acaso uma colega minha esbarra em mim durante a execução do passo, pode até rasgar a orelha, né? Então, não. O máximo, quando eu resolvo usar algum brinco, é no máximo esses que tem pouca coisinha pendurada. Não muito mais do que isso. Muito maior do que isso, deixa para outras ocasiões, para as festas, outras coisas, não no balé. Por causa disso que eu falei. Além de poder te atrapalhar, também pode machucar. A mesma coisa para unhas. As unhas, durante a sua aula, não tem problema você escolher a cor que for. Mas, para apresentações, cores chamativas, a não ser que tenha um objetivo naquela coreografia, normalmente a gente não usa. Então, se tiver com esmalte vermelho, quando estiver perto da sua apresentação, por favor, tire. Vermelho, preto, azul, que seja. Eu também adoro esmalte colorido, mas pro palco,
Não, tá? Porque, mais uma vez, é a ideia do grupo estar uniforme. Então, isso chama a atenção de uma forma negativa se você estiver usando, principalmente se você for a única que estiver usando. E quanto ao tamanho das unhas, a mesma coisa. Eu gosto de deixá-las levemente compridas, mas se você estiver dançando, por exemplo, um padedê, você pode machucar o seu partner se você tiver com a unha muito grande. Então, dê preferência a deixá-las sempre cortadinhas e as unhas do pé também. Porque quando a gente tá, principalmente subindo numa sapatilha de ponta, isso pode ser mais uma coisa que pode te servir para te machucar os seus dedos, te dando mais dor ainda. Então, evite unha grande, inclusive no pé, tá? E quem usa óculos? Eu sou uma bailarina que usa óculos também. Só que o meu óculos, ele é um óculos que eu não tenho aquela cordinha atrás e ele não fica tão presinho no meu rosto. Então, eu não gosto de fazer aula de óculos, eu uso lente de contato. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou usando minhas lentes, porque eu gosto de fazer assim. O meu óculos, se eu fosse fazer uma pirueta com ele, ele ia cair. Já teve vezes que eu fiz aula de óculos sim, mas era uma coisa que era mais uma coisa para me atrapalhar, porque às vezes eu botava o óculos para poder enxergar o passo que a professora estava passando. Também eu não consigo nem ver que horas são no ponteiro, no relógio de ponteiro que fica lá perto do teto da sala, porque eu tenho miopia. Eu não enxergo quase nada assim de longe, eu enxergo muito mal de longe. Mas eu decidi fazer aula de lente por causa disso, porque o óculos ele me atrapalharia mais do que talvez fosse ajudar, né? Ou iria me distrair muito por causa disso, porque eu tenho que botar o óculos para poder enxergar a professora e tirar para fazer o passo. Então é muita coisa para fazer, mas assim, se o seu óculos não cai do seu rosto, se você não se incomoda com isso, tudo bem você fazer de óculos. Mas, como eu tô falando, pra mim é uma coisa que me atrapalha, então eu opto por não usar na aula. Sobre piercings, tatuagens, mesma coisa também vai do bom senso. Eu tenho dois. Um vocês não estão vendo agora, porque eu tenho um no umbigo. E eu tenho esse aqui na minha orelha. Por que eu acho que vai do bom senso? Mais uma vez. Você se sente bem com seu piercing, com a sua tatuagem? Eu me sinto bem com os meus. Pra fazer as minhas aulas, eu não tiro, tá? Até porque os meus são pequenos, escondidos, não atrapalham em nada. Mas, se você for dançar uma coreografia, por exemplo, você precisa de tirar seu piercing, precisa, não sei, tirar sua tatuagem de uma vez por todas porque você está dançando balé? Não é bem assim. Por que também vai do bom senso? Além de se for algo talvez muito grande, não sei o tamanho do seu piercing que você talvez tenha, que também pode te machucar, também vai na mesma linha dos outros acessórios que eu tinha falado antes, existe uma coisa chamada balé de repertório. E os balés de repertório, eles foram criados há muitos séculos atrás, e nesses balés os personagens são camponesas, são princesas, às vezes fadas. São personagens que não usavam esses acessórios naquela época. E no palco, quando você está no balé de repertório, você não é você, digamos assim. Você é aquela princesa, é aquela fada, aquela camponesa. Então a fada, a camponesa, a princesa não tem piercing, não tem tatuagem. Então já houve momentos em que eu fui dançar La Bayadère, por exemplo, tá? Que é um balé de repertório lindo, maravilhoso, em que são dançarinas do templo e elas não têm piercing. Então eu tirei meus piercings. Inclusive, se eu dançasse de piercing, eu ia ser a única de piercing no umbigo, dançando. Não é uma coisa muito legal. Então eu tirei. Agora, quando é uma coreografia de repente mais livre, pode ser que você consiga dançar com seu piercing, com sua tatuagem numa boa. E pra quem tem tatuagem, existem algumas formas. Eu não tenho tatuagem, por isso que não fiz nenhuma dica sobre isso aqui, mas existem formas de você cobrir a sua tatuagem com maquiagem, com base. Muitas meninas usam dessa forma para poder dançar. Tá, agora que eu já falei do coque e dos acessórios, vamos agora pro colã. Por que usar uma roupa tão justinha? Eu não me sinto bem com essa roupa justinha. Vamos lá. Primeira coisa, se você faz balé adulto, pode ser que nas primeiras aulas as professoras liberem o uso do uniforme para que você vá se sentindo mais à vontade com esse mundo novo que é o balé, mas que pelo menos nas primeiras aulas, você dê preferência às roupas que sejam justas, sim, como leggings e roupas de ginástica, pelo menos nas aulas iniciais. Por quê? Porque o seu professor tem que ver bem os seus movimentos e você também tem que ver bem. Então, é por isso que a gente usa essa roupa. Não é à toa, não é porque tem que ser magra para fazer balé. Aliás, não tem que ser magra para fazer balé, principalmente se você quer dançar por hobby, tá? Ser bailarina profissional são outras exigências. Existem sim companhias que exigem um certo biotipo, mas para quem quer dançar porque ama, assim como eu, não tem que ser magra, já começa por aí. E existem marcas diversas de colãs que deixam a gente se sentindo mais bonita
Então eu sempre gosto de botar os colãs mais bonitos que eu tenho pra fazer aula, porque às vezes quando a gente não tá se sentindo bem com a gente mesma e quando a gente se arruma, põe uma roupa mais bonita pra fazer aula, é sério, gente, a gente faz aula de outra forma, a gente faz aula muito melhor. E sobre as cores dos colãs. Eu sou uma bailarina que eu amo colã colorido. Eu tenho colã de todas as cores possíveis, até estampado eu tenho. E por que eu tô fazendo esse vídeo assim de pretinho básico? Porque existem escolas, existem professores que exigem que as bailarinas só dancem de preto. E isso não é à toa. É para que ele possa ver as alunas como um todo e que fique mais fácil de corrigir. Agora, se para você é tão importante assim usar um colã colorido, busque uma escola que aceite o seu colã colorido. E existem marcas, como eu falei, que fazem os colãs de todos os tipos possíveis. Então, com certeza você vai achar alguma marca que tenha o seu tamanho ou que tenha o tipo de modelo ou tipo de cor que você gosta. Mas por mais que você goste de um colã colorido, um colã preto pelo menos você tem que ter. Por quê? Porque em alguns momentos a gente vai ter que usar o colã preto. Em algumas apresentações, quando a gente não tem, por exemplo, um figurino específico, a gente dança todo mundo de preto. E mais uma vez, para que o grupo fique uniforme e fique mais bonito de ser visto como um conjunto único, né? Não é à toa que a gente chama de corpo de baile, porque é um corpo único, sabe? Então é por isso, para deixar uniformizado todo mundo junto, todo mundo bonito, todo mundo uniforme, como se fosse uma coisa única, um grupo único, um só corpo. Então, por isso que muitas vezes a gente vai usar o mesmo figurino ou, quando não tiver figurino, o mesmo tipo de colã, que na maioria dos casos é o preto. Então, por isso que toda bailarina tem que ter pelo menos um colã preto. E sobre a sainha, vocês estão vendo que eu estou de sainha. A sainha, ela é uma coisa opcional. E digo mais, também tem professores que não permitem o uso da sainha. E por que eles fazem isso? Só porque eles são chatos? Não, não são porque eles são chatos. É porque a sainha é mais uma forma de o professor não conseguir ver bem se você está, por exemplo, desencaixado. Atrapalha um pouco a visão do professor, então por isso que tem professores que não permitem a sainha. Mas, se o seu professor permite a sainha, eu digo pra você que você escolha uma saia que seja acima do seu joelho. Eu gosto dessas assim curtinhas e gosto dessas transpassadas, que são assim. A gente amarra e dá um lacinho atrás. E por que acima do joelho? Porque o professor precisa ver se seu joelho está esticado, se está dobrado, se está bem posicionado. Então, se você põe uma saia que seja ou muito comprida ou totalmente escura, que não seja transparente, ele não vai conseguir ver isso, tá? Então é importante para que ele consiga te corrigir. E agora vamos descer um pouquinho mais para meia calça. Qual é a importância da meia calça? É para esconder as celulites? Pode até ser que elas façam isso, mas essa não é a função delas, tá? A função da meia calça é manter principalmente o corpo aquecido durante os passos. Então a gente começa o balé, o corpo tá frio, digamos assim, ele vai aquecendo também por conta da meia calça. E a meia calça ela mantém o corpo aquecido até o final da aula. E outro detalhe também é que a meia calça ela evita certos atritos. Às vezes o atrito com a barra, quando a gente está fazendo um alongamento na barra, pode ser um atrito no chão, por exemplo, dependendo, pode ser um atrito com o seu partner, algum tipo de atrito ela evita também. E por fim, a última coisa também que é a função da meia calça é nos dar linhas mais bonitas. Então é por isso que a gente tem que dar preferência para meias que sejam mais próximas do tom da nossa pele, tá? É claro que existem bailarinas que são, por exemplo, com tons de pele mais branquinhos, que às vezes fazem aula com meia calça preta, ou ao contrário, bailarinas negras que fazem com meia calça mais clara. Mas para que o professor possa ver, mais uma vez, se você está fazendo os passos de forma correta ou se você está colocando as suas linhas de forma correta, o ideal é que a sua meia seja do tom da sua pele. E é claro, a maior parte das bailarinas que fazem balé ainda são meninas brancas e é claro, a maior parte das meias que vendem no mercado são rosa ou salmão. Mas existem sim marcas que fazem meias de tonalidades diferentes no marrom para bailarinas que são negras. E por acaso, uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que o Arthur Mitchell, já falecido, ele era um bailarino que foi aluno de George Balanchine. Ele fundou a sua própria escola, que foi o Dance Theatre of Harlem. E nessa escola, em que há predominância de bailarinos negros, ele propôs isso, que mesmo as bailarinas negras usassem meias e sapatilhas da sua própria tonalidade de pele. Pra exatamente isso. Porque imagina, se as bailarinas negras usam uma meia salmão, não valoriza as bailarinas que elas são. Então é por isso que eu estou falando de usar a meia da sua própria cor da sua pele, tá? Então aqui eu estou com uma meia salmão e uma sapatilha salmão.
todas da mesma cor, por causa disso. Tanto a meia quanto a sapatilha, o ideal é que ela seja da cor da nossa pele, por causa disso que eu estou falando pra vocês. E a sapatilha é como se fosse a continuidade da nossa perna. Então, quando a sapatilha é da mesma cor da nossa meia calça, ela alonga mais. Então, às vezes a gente vê uma bailarina com a meia calça salmão e sapatilha preta, e dá uma certa quebra nisso, sabe? Não dá aquela alongada bonita. E a título de curiosidade, existem sim, e isso vale tanto para sapatilha de ponta quanto para sapatilha de meia ponta. É claro que a sapatilha salmão e rosa existe há muito mais tempo no mercado, mas existem sim marcas que já fazem sapatilhas de tonalidade marrom. E aqui eu vou dar alguns exemplos. A Evidence tem a Pirouette no tom de marrom. A Só Dança também faz sapatilha marrom. As estrangeiras têm a Gaynor e também tem a Freed of London. Aqui são alguns exemplos de marcas que fazem sapatilhas marrons, mas se vocês souberem outras também, deixa aqui embaixo para eu saber. Mas o ideal é isso, que a sapatilha ela seja uma continuidade da nossa perna. Então, por isso que ela tem que ser da mesma cor da meia calça. E sobre a meia calça? Que tipo de meia que eu gosto de usar, além de ser uma meia do meu tom de pele? O material dela chama suplex. Atenção, não é suplece. Suplece é um passo do balé, tá? É suplex. É o tipo de tecido, é o material. E além disso, eu não gosto da meia que é inteira. Eu vou tentar mostrar pra vocês, vou me distanciar um pouquinho da câmera. E eu gosto dessas que tem um furinho aqui na sola. E por que eu gosto desse furinho? Porque muitas vezes eu vou, por exemplo, com a roupa normal em cima da roupa do balé e eu subo a meia desse jeito. Aí a meia não fica assim aparecendo no meu pé. E outra função desse furinho, eu estou aqui com a minha sapatilha de ponta e a minha ponteira. Outra função desse furinho é que eu posso botar a minha ponteira e botar a meia calça por cima. E assim a ponteira ela não sai do lugar dentro da nossa sapatilha de ponta. Então é esse tipo de meia calça que eu gosto. E sobre maquiagem. É obrigatório fazer balé de maquiagem? Para as aulas, não. Eu estou usando maquiagem nesse vídeo, mas a maquiagem que eu estou usando nesse vídeo é mais próxima da que eu uso para uma maquiagem de palco. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz com meu amigo Fernando, meu amigo do balé, que é maravilhoso. Ele fez um tutorial de maquiagem de palco. Então, caso você esteja precisando nesse momento, eu vou deixar aqui no cantinho esquerdo para vocês verem. Mas essa é uma maquiagem, como eu estou falando, mais próxima do que eu uso para dançar no palco. Para fazer aula de balé, eu não uso, sinceramente, maquiagem nenhuma. É claro que tem meninas que gostam, que se sentem melhor com isso, nada contra. Mas, geralmente, eu não faço balé de maquiagem. Eu só faço balé de maquiagem quando é aula pública, algum tipo de coisa que eu vou me apresentar numa aula. Aí eu faço maquiagem. Nos dias normais, eu não uso maquiagem. Outro detalhe do uniforme de balé. Eu estou aqui na minha mão, por exemplo, com um shortinho de aquecimento e com uma calça. São itens obrigatórios na nossa aula de balé? Não. Aliás, no calor que geralmente faz aqui no Rio de Janeiro, eu vou confessar que é raro eu usar esses itens na aula. Mas, principalmente caso sua cidade seja mais fria ou no inverno, eles são itens ótimos para te ajudar. Principalmente no começo da nossa aula, né? E para que servem esses itens de aquecimento? O nome já diz. É para aquecer o nosso corpo, elevar a nossa temperatura e assim ir preparando o nosso corpo, os nossos músculos para os passos do balé. E assim ele protege o nosso corpo contra lesões. Então é muito legal, caso você goste, caso você queira usar esses itens. Eles vão te ajudar e muito. E esses foram todos os aspectos importantes do uso do uniforme para nós bailarinas. E caso tenha ficado alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se você assistiu esse vídeo até o final, já deixa seu like para eu saber que você gostou. E eu te vejo no próximo vídeo.